Fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade às nossas doutrinárias em nossa querida e amada COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. Que nesse momento possamos estar numa postura confortável, com a nossa mente calma, tranquila, que possamos dedicar esses momentos para nosso crescimento espiritual. Pois da mesma forma que o nosso corpo precisa de alimento, a nossa alma também precisa de uma leitura edificante, de uma palestra consoladora, de uma música que nos traga inspiração. Vamos agora dedicar esse tempinho para nós, para a nossa evolução, então que possamos nos desconectar de outras mídias, que possamos estar aqui, no momento presente, nos presentear com esse momento e que possamos vibrar pelo nosso planeta, por todos os nossos irmãos que estão perdidos, confusos, com medo, que a nossa vibração de amor e de paz consiga chegar a cada um deles, que possamos dedicar nosso papel de irmão para consolar o outro, que possamos nos ajudar como irmãos, e que possamos vibrar também pela nossa irmã, Ana Clara Silva, que hoje irá proferir uma palestra com o tema A Felicidade Não É Desse Mundo. Seja muito bem-vinda, Ana Clara, nossa querida casa, nossa querida COFA. Boa noite. Graças a Deus, mais uma noite de amor, onde podemos estar, como nos foi apresentado na oração, num momento de paz, de tranquilidade, envolvidos com a serenidade e a luz, com esses amigos espirituais bondosos que tanto nos impulsionam para a frente e para o alto. Então, meus amigos, nessa noite de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, um dos mais, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. E aí, um recadinho de Mateus, mas o que nós vamos conversar mesmo nessa noite de hoje é sobre o item 20, que tem como subtítulo A Felicidade Não É Deste Mundo. Essa mensagem foi dada pelo cardeal Morlot em Paris no ano de 1863. O nome dele é François-Nicole Madeleine, um cardeal que depois que ele se vê no mundo espiritual, ele nos traz essa mensagem belíssima, nos incentivando a continuar o estudo e o nosso crescimento através da doutrina dos espíritos, ou como costumamos dizer, a doutrina espírita. E nós vemos que o espírito, independente da sua religiosidade, quando ele tem um processo de crescimento, ele se dá conta de que o espírito é único na sua grandeza, na condição de misericórdia que espraia sobre todos nós. Mas é necessário que estejamos atentos a esse chamado. A mensagem começa nos dizendo: não sou feliz, a felicidade não é para mim, e sempre vamos falando até outras fases, tipo, na hora dos nossos conflitos, das nossas dificuldades, nós dizemos, Deus não gosta de mim, eu oro tanto, eu faço evangelho, eu faço meditação, mas só me vejo rodeada de infelicidade, e, enfim, vamos tecendo vários comentários pessimistas a respeito dessa condição que Deus nos dá de estarmos reencarnados.
E aí ele nos diz que nós estamos aqui num planeta de provas e expiações. Nos lembra para que fiquemos atentos a essa situação. Por isso, a felicidade ainda não é deste mundo. Se estamos provando e expiando, não podemos ser totalmente felizes, mas isso não invalida de termos momentos felizes. E esse é o grande acontecimento que nós devemos nos dar conta de sermos gratos, como Jesus nos ensinou, e de estarmos atentos a essa amorosidade desses amigos espirituais que estão sempre colocando a nosso favor a maneira de olharmos para este planeta abençoado, onde Jesus, como governador, nos recebeu, nos garantindo essa morada, apesar da felicidade não ser deste planeta. Não invalida de estarmos atentos a ver que fortuna, dinheiro, saúde, poder não são condições essenciais para sermos felizes. Porque até as pessoas que se encontram com essa condição de fortuna, de juventude, de saúde, mas estão sempre querendo mais. E por isso não se dizem felizes. E vemos outras pessoas que não têm dinheiro, que são mais velhos, que não têm uma escolaridade maior, às vezes até uma profissão, um emprego fixo, mas se dizem felizes, porque se contentam não com pouco, como as pessoas costumam dizer, mas eles têm essa condição interna de perseverar, de aceitar, de compreender o momento que estão vivendo dentro da condição de reencarnante. Então, amigos, diante dessas situações, nós precisamos estar cada vez mais, como a linguagem jovem nos diz, antenados com aquilo que nos faz viver esta oportunidade de sermos espíritos em um corpo. E não um corpo numa condição que uma hora vai se esvaecer. Diante de tal resultado, nós precisamos ver que classes laboriosas e militantes invejam, cobiçam, têm essa situação de ser mais favorecido e, muitas das vezes, não se dão conta de que o trabalho é uma lei e precisa ser respeitado, assim como o planeta. Nós sabemos que as leis morais, são 12 as leis morais, mas tem a lei que engloba todas as leis, né? Que é a lei de amor, de justiça e de caridade. Mais detalhadamente, assim como os 10 mandamentos, nós temos as leis que precisamos respeitar. O progresso é uma lei e o trabalho é uma lei, que tem um peso grande dentro daquilo que nos propomos nessa fatalidade de sermos felizes. O Deus de amor e de bondade, causa primeira de todas as coisas, nos criou e viemos estagiando do mineral ao animal, ao hominal, até a condição de sermos esses espíritos puros e observar que as leis são imutáveis.
Assim, é necessário que estejamos atentos àquilo que viemos fazer aqui. Está sempre nos interrogando: quem sou eu? O que é que Jesus espera de mim no seu exército de amor? Porque Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui convivendo com esse espírito magnânimo, que não nos abandona em momento algum. Se nas horas dos nossos conflitos e dificuldades estivermos atentos a que Jesus nos mostrou que iria retornar à casa do Pai, mas não nos deixaria órfãos, e que nos daria a oportunidade de ter um consolador, nós veremos que nas nossas necessidades precisamos estar na busca da oração, da vigilância, a fim de que não caiamos em outras tentações, como a oração que ele nos ensinou. Em tese geral, costumamos dizer que a felicidade é uma utopia, nos diz aqui na mensagem, na busca da qual as gerações se lançam sucessivamente, sem poder jamais alcançar. Porque se o homem sábio é uma raridade aqui no planeta, o homem absolutamente feliz, nele se encontra muito menos. Sabedoria é uma virtude. E alguns espíritos de escola, como é o espírito que trabalha e emana na casa onde professamos a doutrina espírita, ele sempre que está conosco, ele nos abençoa, que está como os escoteiros sempre alerta, sempre atento às suas necessidades morais e espirituais, porque as necessidades físicas e materiais vêm por acréscimo. Momentos felizes, mas que se valorizarmos e se buscarmos viver na intensidade, ele se prolonga por toda a nossa vida. Então, cada um de nós deve ser profissional e por aí vai. O que nós precisamos é viver o nosso crescimento para que possamos estar pescando de lá do passado aquilo que foi bom, colocando em prática no presente e o futuro aguardando aquilo que plantamos. Tem um provérbio que diz que o futuro a Deus pertence. Mas esse Deus é esse Deus íntimo que existe em cada um de nós, nesse processo de gratidão, dessa oportunidade divina de ter recebido um corpo, de estar aqui vivendo e de buscar que a Terra seja um local ruim. E se estamos aqui, é por amor e pelo amor de Deus. As condições de dificuldades e de conflitos, elas não devem fazer parte desse pessimismo, mas de um otimismo que nos leva adiante. E é como costumamos dizer, que a topada é que nos leva para frente. Mas muitas das vezes nós só olhamos a topada como uma coisa ruim, porque às vezes caímos, ferimos o joelho, o braço, da maneira que caímos, e aquilo para nós não foi bom. E aí vamos olhar pela condição de que estamos ficando mais velhos, de que o asfalto não serve, de que existia um buraco, mas se buscarmos um olhar atento, nós vamos ver que não cai uma folha sem a permissão de Deus. E que tudo que Ele nos faculta é para o nosso crescimento.
Se a morada terrestre ela está destinada às provas e expiações, é preciso admitir que existem outras moradas mais belas, mais bonitas e favoráveis, onde o nosso espírito, ainda aprisionado neste corpo material, ele ainda não possui a condição dessa plenitude aos prazeres ligados à vida humana. Então, meus amigos, quando nos preparamos para dormir, quando nos entregamos para um trabalho à noite, nós podemos verificar e participar de trabalhos edificantes e de outros locais onde poderemos presenciar uma beleza indefinível, onde o amor reina, onde os espíritos se consideram verdadeiramente irmãos, onde a gratidão e o amor do Deus impera. Por isso, Deus semelhou para todos nós a condição que nos mostra no capítulo anteriores a esse, onde Jesus nos afirma que há muitas moradas na casa do Pai. Que se assim não fosse, ele não nos afirmaria. Então, Jesus não é um engodo, é uma verdade. Nós precisamos acreditar em tudo aquilo que ele nos afirma, agradecendo a Deus que do além-túmulo, espíritos amigos como esse cardeal vêm nos mostrar por nós, mas que nós precisamos plantar e continuar fazendo a nossa semeadura, a fim de que outros, consanguíneos ou da nossa família universal, possa aprender conosco o de melhor em favor de todos nós e a favor de todos nós. Então, amigos, é necessário que nós estejamos buscando essa lei do trabalho, que só nós poderemos laborar em nós mesmos. Que condição é essa? Do estudo, da meditação, dos trabalhos espirituais e de prestarmos atenção nas mensagens que nos chegam. Desculpem, mas eu estou com uma faringitezinha um pouco incomodando. Existe um livro que se chama, um livrozinho de cabeceira, Vida Feliz. Eu não sei se vocês conhecem. Mas Dona Joana de Ângeles, através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco, lá tem uma lição que ela nos diz que, sem querer, nós somos exemplos. Quem faz o nome de Francisco de Assis, que nos deixou uma oração implorando ao Senhor para ser instrumento de paz. E é por aí ele vai, querendo levar amor, querendo levar a verdade, e ele vai nos intuindo, nos mostrando de que maneira nós precisamos trabalhar até o final da oração, quando ele diz que é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa vida onde a felicidade prima, porque se ficarmos atentos àquilo que estamos fazendo, se buscarmos a lei do progresso, que nos mostra que nós não estamos destinados a essa penitenciária, como costumam dizer que é a Terra, certamente nós teremos progressos futuros e almejamos uma morada feliz. Ah, mas isso não é para mim, é para espírito puro. Tem uma música que diz: um dia todos nós seremos anjos. Então, um dia todos nós seremos espíritos puros.
vamos trabalhar e acreditar que um dia todos nós seremos anjos. Num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E aí, quando nós lemos os romances, quando nós vemos O Nosso Lar, que é o primeiro romance de André Luiz, nós pensamos logo, quando desencarnar, quero ir para nosso lar. Onde existem os institutos, onde nos mostra como nós somos trabalhados para reencarnar, e são belezas indefiníveis, mas que se nós buscarmos atender a esse chamado do Pai, nesse exército de amor com Jesus, nós vamos ver aqui o último parágrafo, onde esse carneal nos abençoa, pedindo que nós possamos nos despojar desse homem velho. Não é fácil, não é fácil, mas não é impossível. Se assim o fosse, eles não viriam nos dizer e nos mostrar, através das mediúnicas, dos sonhos, daquilo que queiramos prestar atenção, das intuições, dos nossos amigos, anjos guardiões, guias protetores, mentores, que estão sempre tentando nos mostrar o caminho a seguir, para que vejamos e estarmos sempre no atendimento. Mas o Espiritismo nos mostra que nós somos capazes, porque é um dever nosso participar desse encaminhamento que nos leva a essa luz sagrada. Então, precisamos arregaçar as mangas, colocar mãos à obra, porque o objetivo grandioso que nos espera é o de preparar as novas gerações, a fim de que possamos fazer jus aonde a felicidade não é uma palavra vã. Se prestarmos atenção nos momentos felizes, haveremos de dizer que somos felizes. Antes de iniciar essa nossa palestra, nós conversávamos com Rose e ela perguntava como é que foi meu final de semana. E eu disse para ela que foi maravilhoso, onde eu estive em contato com a natureza. E é onde a gente vê e sente que em tudo aquilo Deus está. Eu estava em Praia do Forte, o oceano lindo, o mar maravilhoso, o céu em confronto com o mar. A minha família, principalmente a minha filha, ela olhava, observava e dizia: mãe, parece uma pintura. Eu disse: é a pintura de Deus, nos mostrando a condição do seu amor por todos nós. Então, em cada capricho da natureza, nas plantinhas, na grama, na chuva, no sol, em tudo isso Deus está. Então, para que nesse momento nós precisamos de um planeta mais lindo do que aquele que nós estamos? Se trabalharmos, se buscarmos dignificar aquela condição de estarmos aqui reencarnados, com certeza, um mundo mais belo e mais bonito nós iremos alcançar. Então, meus amigos, que a graça do Senhor nos envolva e que possamos estar sempre pedindo a Deus força e coragem, equilíbrio, para que o nosso coronário, que é o chakra maior que se encontra no alto da nossa cabeça, junto com a glândula pineal, possa se encontrar em equilíbrio com o nosso chakra cardíaco. E essa ponte entre o laríngeo, o cardíaco e o coronário possa se fazer em equilíbrio, a fim de que a razão e a emoção
possam estar de mãos dadas e nós possamos a todo instante louvar, agradecer e bendizer a Deus por esses momentos felizes, por essas casas, por esses espíritos maravilhosos que nos acolhem, nos mostrando a direção através de Jesus, que nos dará a mão a todo instante, e na certeza de que Ele é nosso pastor, e Ele não nos falta em momento algum. Deus nos abençoe, que possamos estar como os escoteiros, sempre alerta. Nos momentos que precisamos relaxar, que relaxemos. Mas quando estivermos despertos, estejamos ativos diante do amor de Deus. Muita paz, que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre. Gratidão por me acolherem, por estarmos aqui, e de mão dadas seguiremos no caminho do Senhor, cantando com alegria e vibrando com amor. Nada tem nos faltado, porque temos a Ti, ó Senhor. Que em nossos corações reine a paz, a luz e o amor. Muita paz. Gratidão. E que assim seja. Quero muito agradecer. Muito obrigada, Ana Clara, por essa palestra maravilhosa, esclarecedora. Porque, né, apesar de tudo, a gente tem nossa felicidade relativa. Então, a gente consegue ainda, né, ter momentos de felicidade, de contemplação, como você mesmo disse. Então, a gente pode buscar um lugar com a natureza, para a gente se reequilibrar, que muita gente fica tão perdido nessa agonia, nessa correria do dia a dia. Então, que possamos nos conectar, né, com coisas que realmente nos auxiliem. Não adianta também se reequilibrar, né? Não é nem reequilibrar, é buscar outros tipos de soluções. E é uma leitura, é uma palestra, tem tanta coisa maravilhosa, né, para a gente conseguir, né, buscar essa felicidade relativa, né, que está aí à nossa disposição. Então, que busquemos, que possamos estar atentos, né, a toda a maravilha que Deus nos dá todos os dias. Então, muito obrigada novamente. Muito obrigada Eu que a todos, agradeço. né? Muito obrigada a todos que estão aqui nos acompanhando. E não se esqueçam de curtir a nossa página, de compartilhar essa palestra para que ela alcance outras pessoas que necessitam dessas palavras. E assim a gente possa polinizar esse mundo, né, de realmente bons pensamentos. É isso que a gente está precisando, né? Se conectar com realmente inspirações, com palestras que nos auxiliem a encontrar nosso caminho. Então, tenham todos uma ótima noite e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada. Se Deus quiser. Gratidão.